Prosseguindo o nosso estudo sobre programação linear e mais especificamente sobre como resolver um programa linear, nós vamos ter nesse vídeo o primeiro contato com o algoritmo simplex, que é o algoritmo mais tradicional para resolver programas lineares. Um outro tema bastante relevante nesse vídeo será a convexidade, mas a gente chega lá. Assim, a ideia do simplex, apresentada de um ponto de vista geométrico nesse momento, é migrar do vértice atual para um vértice vizinho no poliedro que a gente está tratando. O poliedro corresponde ao objeto que a gente obteve da intersecção das nossas restrições. No último vídeo, a gente viu como, da intersecção de diversas restrições no plano, a gente obteve uma certa região válida aqui. Essa região válida, os pontos que estão dentro dessa região válida correspondem ao nosso poliedro. Claro que as ideias que a gente discute aqui não estão restritas ao plano. Eu estou lidando com um exemplo no plano apenas para facilitar a nossa visualização e o desenvolvimento da nossa intuição sobre o problema. Mas assim, a ideia é migrar de um vértice atual, um vértice é um ponto, é uma quina do nosso poliedro, do nosso sólido ali, para um vértice vizinho naquele poliedro, sempre melhorando a função objetivo, até que a gente não consiga mais melhorar. Para dar um exemplo para vocês, totalmente gráfico, vamos pegar aqui esse ponto 0, 0 aqui, inicial. x1 igual a 0, x2 igual a 0. Não é um ponto que tem um valor muito bom na função objetivo. Se vocês lembrarem, a nossa função objetivo era maximizar x1 mais 2x2. Então, nossa função objetivo tem valor 0 aqui, mas é um ponto que está dentro da região viável. As variáveis x1 e x2 têm valor não negativo e satisfazem as demais restrições. A partir desse ponto, a ideia é que a gente vá para um vértice vizinho. Eu vou seguir aqui para esse vértice. Então, eu vou andar aqui, aumentar o valor da variável x1 até chegar nesse vértice aqui. Desse vértice, eu vou olhar, tem algum outro vizinho que melhora a minha função objetivo? Bem, o vetorzinho da minha função objetivo aqui em azul me lembra que ele melhora quando eu vou para a direita e melhora mais ainda quando eu vou para cima. Ele melhora quando eu aumento o x1 e ainda mais quando eu aumento o x2. Então, a partir daqui, eu vou subir, mas sempre mantendo dentro da solução viável até o próximo vértice. Essa restrição verde aqui impede que eu continue subindo, por isso eu paro ali. E agora eu olho, tem algum vértice vizinho que melhora ainda mais o valor da minha função objetivo? Bem, eu posso vir para cá, eu posso vir para esse vértice aqui. Aqui eu já tenho uma questão mais sofisticada para resolver, que vai ficar mais óbvia quando a gente for resolver algebricamente, tá? Vai ficar mais precisa. Mas eu vou falar intuitivamente para vocês que quando eu vier para cá, eu estou piorando o valor do meu x1, ou seja, eu pioro minha função objetivo, porque o meu x1 vai diminuir, mas eu aumento o meu x2, e o x2 contribui mais para a função objetivo. Então, compensa, intuitivamente falando, tá? Sem fazer os cálculos, compensa vir para cá. Assim, eu ando até aqui e chego no meu ponto ótimo. Por que meu ponto ótimo? Porque os dois vizinhos desse vértice, olhando para esse cara aqui ou para esse cara de onde eu vim, são os dois vizinhos, são piores. Para esse aqui foi de onde eu vim, então, obviamente, se eu decidir vir para cá é porque ele é pior, e para esse aqui é fácil concluir que é pior porque eu estaria mantendo o mesmo x2 e só diminuindo o x1. Então, percebam que, de modo bem simples, apenas graficamente aqui, eu fiz a ideia do algoritmo simplex. Eu migrei do vértice atual, do vértice de onde eu comecei, para um vértice vizinho no poliedro, sempre para um vizinho que melhora a minha função objetivo, até não conseguir mais melhorar. Notem também que o simplex é um algoritmo de busca local. Lembram da ideia da busca local? Eu tenho uma solução viável e eu mudo da minha solução viável para alguma solução que está na vizinhança dela, sempre melhorando, até chegar no mínimo local. É o que o simplex está fazendo, né? Um vértice corresponde a uma solução viável. Eu migro para um vértice que é vizinho no poliedro. Essa é a minha definição de vizinhança. É vizinho do meu vértice outro vértice que eu consigo ir diretamente no poliedro, com o qual eu compartilho aqui uma restrição que eu consigo ir diretamente. E eu vou sempre melhorando. E como todo bom algoritmo de busca local, ele termina num mínimo local. No caso aqui, num máximo local, eu estou maximizando, né? Num ótimo local. Por que, então, que esse algoritmo
resolve programas lineares. Quando eu digo resolve, por que ele encontra a solução ótima de um programa linear? E a resposta passa por convexidade. Tá? Essa estratégia de busca local nos vértices do poliedro vai funcionar porque o poliedro é convexo. Mas vamos desenvolver um pouquinho melhor essa explicação. Intuitivamente, conjuntos convexos são conjuntos que não possuem concavidades, não possuem buracos. Para dar um exemplo lúdico aqui, para quem for velho bastante, vai reconhecer, esse aqui é um conjunto convexo. Tá? Ele tem uma concavidade, ele tem um buraco. Mais formalmente, um conjunto é convexo se qualquer segmento de reta ligando seus pontos, ligando dois de seus pontos, está totalmente dentro do conjunto. Aqui é fácil perceber que se eu pegar um ponto aqui e outro aqui e traçar uma reta, existem pontos dessa reta que estão fora do conjunto original. Então, por isso que esse Pac-Man aqui não é convexo. Quem só enxergou uma pizza sem um pedaço é muito jovem. Mas o spoiler aqui, e eu vou desenvolver um pouquinho mais disso no próximo slide, é que vocês não vão conseguir encontrar um exemplo desse, que viola a convexidade, do nosso poliedro, formado pela intersecção das restrições. Por exemplo, se eu pegar dois pontos aqui, ou dois pontos aqui, quaisquer dois pontos que eu pegar que estão dentro do meu poliedro, todos os pontos que ligam esses dois, que estão num segmento de reta que conecta esses dois, também estarão dentro. Isso não é uma coincidência e não é uma particularidade de um desenho em duas dimensões. O que acontece, eu não vou ser super formal aqui, mas só para dar uma intuição para vocês, é que todo conjunto definido por uma restrição, que aqui a gente vai chamar de semi-espaço, é convexo. Ou seja, todo conjunto definido por uma dessas restrições que diz, olha, só valem os pontos que estão abaixo ou acima de mim. Por exemplo, pegando a minha restriçãozinha vermelha aqui, ela era do tipo menor ou igual, lembra? Então só valiam os pontos que estavam abaixo dela. Dá até para deduzir de onde veio o nome semi-espaço, né? Eu tenho o meu espaço 2D aqui, e essa restrição diz, só valem os pontos que são menores ou iguais a 5. Eu fiz um semi-espaço, eu dividi o meu espaço de duas dimensões em uma metade que vale e uma que não vale. Elas só valem os pontos que são menores ou iguais a 5, por isso um semi-espaço. Uma restrição vai corresponder a um semi-espaço. De modo semelhante aqui, só valem os pontos que estão à direita ou abaixo da restrição laranja, à esquerda ou abaixo da verde, à esquerda da restrição azul, que estão acima do eixo x1 ou à direita do eixo x2, que correspondem às restrições de não negatividade. E aí vem o segundo ponto. Não apenas o conjunto definido por uma restrição, por um semi-espaço, é convexo, mas o conjunto formado da intersecção de conjuntos convexos continua sendo convexo. Como eu falei, eu não vou ser super formal aqui, então acreditem em mim. Se vocês quiserem ter uma prova disso, podem buscar na literatura, não é difícil, e a prova não é particularmente difícil, mas eu não quero entrar nesse curso introdutório, nesse formalismo todo. Mas o ponto é que, quando eu tenho uma restrição dividindo o meu espaço entre os pontos que estão acima de 5 e menores ou iguais a 5, por exemplo, e os pontos que são maiores do que 7 ou que são menores ou iguais a 7, quando eu considerar os pontos cujo x2 é menor ou igual a 5 e cujo x1 é menor ou igual a 7, ou seja, a intersecção tem que valer as duas restrições, esse conjunto resultante também é convexo. A intersecção de duas ou mais restrições continua sendo convexa. Continua resultando num conjunto convexo. Assim, todo poliedro vai ser convexo. Isso vai ser importante para a gente. Essa é a chave para a gente. Todo poliedro é convexo. E aqui eu aproveito para introduzir um outro nome para vocês, que é politopo. Talvez vocês ouçam essa palavra. Um poliedro é um sólido aqui que corresponde à intersecção de várias restrições. Um politopo é quando essa região do poliedro é limitado. Porque percebam, eu poderia ter algo assim. E apenas uma restrição desse tipo. Tá? Isso aqui é um poliedro, eu estou dividindo o meu espaço, eu tenho uma restrição aqui que diz, olha,
todo mundo que é menor ou igual que um certo valor está dentro do meu espaço, todo mundo que é maior do que esse valor não está, mas existem várias dimensões em que esse conjunto não está limitado, que os valores podem crescer indefinidamente. Um politopo é limitado em todas as direções. Então, essa é a diferença entre um politopo e um poliedro, só por curiosidade para vocês. Mas isso não vem tanto ao caso aqui. O fato é, todo poliedro ou politopo, se ele for limitado, é convexo, porque ele surge da intersecção de restrições lineares, de semiespaços. E por que isso nos deixa tão felizes? Porque isso é que vai permitir responder por que essa estratégia de busca local, aquela estratégia do simplex, que a gente viu intuitivamente lá, geometricamente, de fazer busca local nos vértices do poliedro funciona. Como o poliedro é convexo, como ele não tem concavidade, ele não tem buracos, ele não tem mínimos ou máximos locais. Em outras palavras, todo ótimo local é um ótimo global. Percebam que o problema, lembrando vocês de um gráfico que a gente já viu nas aulas de busca local, o problema de um algoritmo de busca local é que se eu tenho algo assim, eu posso cair num mínimo aqui, por exemplo, e não encontrar o ótimo aqui. Mas se eu estou falando que o meu poliedro, o meu politopo é convexo e, portanto, ele não tem esse tipo de mínimos e máximos locais, sempre que eu encontrar o ótimo local nele, eu tenho certeza que esse é global. Isso quer dizer, um algoritmo de busca local num espaço convexo sempre encontra o ótimo. Não quer dizer que encontre em tempo polinomial, essa é uma outra questão. Mas ele não vai parar num ótimo local que não seja o ótimo global. Esse é o primeiro ponto. Um ponto complementar a esse é que sempre existe uma solução ótima em algum vértice. Isso é importante para a gente, porque se vocês repararem, a nossa estratégia era começar num vértice e ir migrando para um vértice vizinho que tem um valor melhor da função objetivo. E assim eu vou saltando de um para o outro até chegar no melhor de todos. Legal. Eu não entrei em detalhes técnicos ainda de como a gente faz isso, mas acreditem em mim que a gente consiga fazer. Mas ainda tem uma questão que é, isso, junto do fato que o poliedro é convexo, nos garante, a princípio, que eu vou encontrar o melhor vértice. Eu vou encontrar o vértice que tem valor máximo, pensando num problema de maximização. Eu vou encontrar o ótimo global. Mas e se, por acaso, o melhor valor do meu espaço de busca não estiver num vértice? Acontece que ser convexo também nos garante essa propriedade. Sempre existe uma solução ótima em algum vértice. Eu não quero entrar em muito formalismo, mas só para vocês terem algum feeling do porquê isso acontece, tem a ver com o seguinte. Imaginem, por absurdo, que eu tenho um ponto aqui, que eu vou dizer que ele é ótimo e que ele não está num vértice. Notem que, como ele está dentro do meu poliedro, eu posso me deslocar para qualquer direção. Eu posso modificar as variáveis dele para ir para qualquer direção. Assim, qualquer que seja a função objetivo que esteja valendo, para qualquer sentido e direção que aponte a função objetivo que está valendo, eu sempre vou conseguir encontrar um ponto que é melhor do que esse cara, me deslocando um pouquinho para aquela direção. E isso contradiz o fato de que ele era o melhor possível. Tá? Então, intuitivamente, é essa a ideia. Olha, nunca vai ter um ótimo no meio do poliedro, porque eu posso andar para alguma direção e sentido ali, seguindo a função objetivo, e vou melhorar. Tá? Ainda tem um cuidado que a gente tem que tomar aqui. Mas e se eu tiver um que está numa restrição, mas não num vértice? Nesse caso, acontece algo parecido, porque eu ainda posso andar para a esquerda ou para a direita. Então, se a minha função objetivo melhorar quando eu vou para a esquerda ou para a direita, eu vou me deslocando na direção desse vértice ou desse vértice e eu ainda melhoro o meu ponto. Então, vale o mesmo raciocínio de antes. Se não for o caso, quer dizer que a minha função objetivo, pegando a coisinha que eu usei para ela, é completamente ortogonal a essa restrição. Mas nesse caso, eu posso ir para a esquerda ou para a direita e eu não pioro. Eu posso até não melhorar, mas eu não pioro. E daí eu ainda assim encontro uma solução ótima em algum vértice. Pode até acontecer de ter uma solução ótima fora de um vértice, mas sempre vai ter uma ótima também num vértice, que é esse caso. Assim, eu espero ter apresentado para vocês por que um poliedro é convexo e por que da importância dele ser convexo para o bom funcionamento do simplex. Que, fique claro, eu só apresentei para vocês intuitivamente por enquanto. Nós veremos com mais detalhes nos próximos vídeos como que o simplex de fato funciona. É essa a ideia de migrar para vértice, mas para que ele possa ser implementado, nós vamos ter que ver mais detalhes do algoritmo.